Olá, meus amigos e minhas amigas, uma boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesta noite em que o Deilson Sales falará sobre relações abusivas na casa espírita. É um tema bem interessante, um tema bem instigante e a gente vai contar aí com a colaboração, com as orientações sempre muito lúcidas deste querido companheiro. Tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação espírita. Então, boa noite a todos que estão entrando. A Belinha Jacob, minha princesa, nosso amigo Jailton, Rômulo. Sejam todos e todas muito bem-vindos. A gente vai esperar aqui o Adeilson chegar, já aproveitando para agradecer a Deus pela oportunidade, pela bênção, né, desses recursos virtuais em que podemos, apesar da distância física, apesar desta pandemia, podemos não apenas nos encontrar aqui virtualmente, mas também nos confraternizarmos aqui no conhecimento espírita e, claro, prestar nossa solidariedade a todas as famílias que vivem um momento de luto, que vivem um momento de despedida dos seus entes queridos. Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria, antes de, esperando aqui o convite do Adeilson, pedir para quem puder mandar essa live no direct aí. Para quem não é familiarizado com o Instagram como eu, tem uma setinha direct, manda para os seus contatos para que mais pessoas fiquem sabendo desta live, venham participar, venham acompanhar as ponderações, esclarecimentos do nosso querido amigo Adeilson, que já vai entrar. Eu vou aceitar agora aqui a participação dele, vamos lá. Vamos esperar que ele está entrando já. Olá, meu amigo. Tudo Ô, meu bom? irmão, que Tudo satisfação bom? em vê-lo, você tá bem? A alegria é minha estar com você, viu? A alegria é minha, a satisfação é minha. Um prazer te ver aqui, pelo menos virtualmente, né, meu amigo? Um É abraço para verdade. você, para a família toda, viu? Obrigado. Espero poder abraçá-lo em breve novamente, né? Se Deus quiser. Com certeza. Eu queria, antes de passar a palavra, avisar algumas coisinhas. Esta live do Adeilson, a gente tem até as 20h30 aqui, ele ficará muito à vontade. Um abraço, Ana Paula. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Esta live ela ficará salva aqui no Instagram do Grupo Espírita Leon Denis. E hoje ainda eu já vou publicá-la no canal do YouTube do GELD, do Grupo Espírita Leon Denis. Então, quem está aqui agora e não puder ficar até o final, depois vocês podem conferir tudo que for falado aqui, ou aqui no Instagram, ou lá no YouTube. Mais uma vez eu reforço, quem puder compartilhar no direct, para que mais amigos fiquem sabendo e venham participar conosco, isso será muito importante. Antes de passar a palavra para o Deilson, eu quero aqui publicamente registrar a admiração que eu tenho por você, Deilson. Você Oh, é uma pessoa que eu, sempre que eu posso, eu falo, e você traz muita lucidez. E aqui agora eu vou extravasar a questão do movimento espírita, porque a sua lucidez, ela é para todos nós, independente de religião, independente de crença ou até da descrença. Eu sou um admirador seu, já te falei isso pessoalmente, isso aqui eu não é fico nenhum tipo feliz. de idolatria, é apenas um registro público, porque eu sei que você nem sempre é compreendido, e eu precisava dar aqui publicamente as minhas forças, prestar a minha solidariedade, e te desejar, assim, muita coragem, porque a gente precisa de mais Adeilsons, não só no movimento espírita, mas no mundo. Então, conte sempre com as minhas preces, com as minhas vibrações, e que você tenha muita saúde, muita paz para estar levando essa palavra sua, seja ela escrita, seja ela falada, a tantos corações que precisamos. Eu, particularmente, eu preciso muito daquilo que você fala e você me toca de uma forma. Então, eu pedi a Marina, que fez o agendamento, e Marina, deixa eu receber o Deilson, porque eu preciso publicamente deixar registrado essa minha gratidão por tudo que você tem feito, não agora, mas já há tantos anos no movimento espírita e para a sociedade como um todo. Então, é isso. Eu passo a palavra aqui. Te desejo uma boa live. Eu vou estar aqui acompanhando os comentários. Fica muito à vontade. A casa virtual, assim como a casa física de Leão Denis, é sua, meu irmão. Bem, William, eu
assim fica difícil de falar, né? Eu tenho passado por muitas emoções ultimamente, porque tem havido manifestações como as suas, assim, né? E evidentemente que a gente acaba se tocando emocionalmente, porque o caminho ele é um pouco áspero, mas vale a pena, e a gente tem que se posicionar de maneira a respeitar as pessoas, de maneira a enxergar a pluralidade da vida, né? De todos aqueles que compõem é, o palco da vida, e todos contribuem de alguma forma, seja qual for a posição que as pessoas se encontrem. E isso eu entendo que seja o aprendizado de se desenvolver um olhar cristão em direção às pessoas, de ir também ao encontro de um filósofo como Leon Denis, que te inspira, que me inspira também, a compreensão de que todos somos filhos de Deus. E às vezes, como o nosso tema, ele é um tema que resvala isso tudo que você falou, e te agradeço, e no que eu estou dando continuidade agora para introduzir na nossa conversa, resvala sempre no anseio que a criatura humana ainda tem, pelo estágio evolutivo no qual ela se encontra, de exercer um domínio sobre o semelhante. Seja dentro de casa, na relação marido e mulher, pais e filhos, na relação entre amigos, na relação dentro do setor de trabalho e também dentro do centro espírita. As pessoas podem, a princípio, estranhar quando ela me pediu um tema para conversar. Eu disse a ela assim, nós podemos falar sobre abuso emocional na casa espírita, né? Porque as pessoas, mas existe isso? Existe na casa espírita, existe na igreja, existe na sinagoga, na mesquita, onde existem criaturas humanas se relacionando, existe o exercício da tolerância. E como nós ainda não somos tão tolerantes, normalmente, eu vou citar uma frase atribuída a José Saramago, normalmente nós desejamos colonizar o outro. E nesse desejo de colonização, a gente quer fazer com que a nossa opinião acabe preponderando, que a pessoa passe a enxergar o mundo pelo viés que nós enxergamos. Mas como cada qual se apresenta num estágio evolutivo diferente, o nível de compreensão é diverso. Então, eu vou citar algumas situações aqui nesse nosso bate-papo, eu espero que você me interrompa bastante, me ajudando, ou trazendo alguma indagação para aqueles que quiserem perguntar, os amigos, as amigas, né, acerca do que nós entendemos como abuso. E eu vou te pedir licença para citar pessoalmente uma experiência que eu vivi, dentre tantas que ao longo da minha vida me tentaram me tirar do caminho para que eu desistisse de chegar aqui até hoje. Mas lá no comecinho, quando eu conheci a doutrina espírita e passei por aquele processo de arrebatamento que a gente passa quando conhece o espiritismo, já que eu não nasci em lar espírita, eu entrei numa casa que eu reconheço como a casa que me trouxe até aqui, que apresentou o espiritismo, os dirigentes que faziam parte dessa casa. Então essa casa ela iria passar por um processo eleitoral na época, e um dirigente era a favor do mediunismo, o outro era a favor do espiritismo. Então um queria o estudo, o outro queria só a prática mediúnica. E a casa acabou pendendo, né, para o lado que propunha o estudo, que a gente percebia que existia mais coerência, implantação do ESD, aquela coisa toda. E como eu era simpático, eu tinha amizade com o rapaz que propunha essa nova fase da casa através do estudo, o outro concorrente, que era a favor do mediunismo, certa noite eu entrei na câmara de passe, na frente de todo mundo, dos passistas, e a porta estava aberta, voltada para o público, né, da palestra. Ele, sem nenhuma cerimônia, olhou para mim e perguntou: o que você está fazendo aqui dentro? Aí eu disse a ele que eu tinha ido aplicar o passe. Ele falou assim: põe esse daqui para fora, porque eu não lhe chamei para vir aplicar o passe. Então eu fiquei assim, sob forte impacto emocional, mas eu não consegui responder. Não disse nada, não falei nenhuma bobagem. Eu saí, abaixei a cabeça e saí. E fiquei na casa espírita ali ainda por um tempo. Depois, quando eu fui para casa, eu chorei bastante, né?
Eu chorei muito. Então, essa foi a minha primeira experiência de uma atitude assim um pouco antifraterna para comigo. E a partir daí eu comecei a experimentar alguns percalços. Então eu comecei a observar que muitas das vezes as pessoas que chegam à casa espírita, elas estão procurando um acolhimento e não uma catequização. Elas chegam na casa espírita para serem acolhidas amorosamente, para que a gente aponte uma direção, mas como nós estamos em processo de aprendizado, de estudo, muita gente também não se demora nos estudos do Evangelho, das obras da codificação, as pessoas acabam confundindo a possibilidade de estarem como dirigentes. Eu vou repetir, elas não são, elas estão dirigentes momentaneamente, porque todos nós vamos passar na condução das atividades da casa em qualquer dos seus departamentos. Elas acabam entendendo que ali a opinião dela é que deve valer, sobrepujando orientações de bom senso. Então a gente acaba, de certa forma, quando uma pessoa, por exemplo, chega na casa espírita, William, vivenciando alguma perturbação espiritual, ou sendo apenas alguém que apresente um processo de mediunidade desajustada, ou alguém que sofra de esquizofrenia, por exemplo, né? Uma das características da esquizofrenia é você ouvir vozes. Então, o dirigente precipitado, vamos colocar dessa forma, para muitos, né, todo aquele que ouve vozes é médium. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em uma época em que os transtornos emocionais estão graçando, né? E que cada dia, cada mês que passa, a ciência médica acaba catalogando novos códigos de enfermidades emocionais. Esse momento de pandemia que a gente vive, por exemplo, é um momento altamente estressante, de teste emocional para as pessoas, e aqueles que já estavam, digamos assim, ataviados com seus problemas pessoais, de dificuldade financeira ou de relacionamento, conflito com o marido, com a mulher, com o pai, tudo isso acaba virando uma bola de neve num momento como esse. E se a criatura ainda é médium, ainda tem mediunidade ostensiva, e está deseducada essa mediunidade, vamos dizer, desajustada, evidentemente que tudo vira um caldo perigoso, que pode ir desde a ideação suicida até processos de fascinação, de obsessão, enfim. Mas tudo se dá no campo do relacionamento humano. Porque quando alguém nos procura na casa espírita a fim de obter uma orientação, é fundamental que a gente faça uma dissociação do Adeilson para o espiritismo. Eu não tenho procuração de Kardec para dizer que eu sou espiritismo. Como já disseram aí, eu sou a Constituição do Brasil, né? Eu não sou a Constituição, eu sou o governante hoje. Então, é importante que a gente faça essa dissociação. Eu não estou no lugar do Cristo, eu posso estar representando ele naquele momento. E se eu, porventura, no trato com o sofredor, com aquele que me procura, coloco um posicionamento pessoal, eu incorro no risco de cometer algum abuso emocional diante de uma situação delicada. Por exemplo, a pessoa ouve vozes, eu digo para ela, você é médium, tem que vir para a sessão de desenvolvimento, tem que tomar passe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No nosso entender, a compreensão de que alguém realmente seja médium deve passar por um período de observação. Um período de observação que tenha o bom senso como lente. Porque eu, Adeilson, por mais que tenha mediunidade ostensiva, eu não tenho capacidade de te conhecer hoje, William. Você pode até me relatar um sem número de fenômenos, mas eu vou ter o bom senso de aguardar mais um tempo para poder dizer para você, não, você é médium. Não, você está sob processo obsessivo. Eu considero isso uma manifestação abusiva em cima de alguém que está absolutamente fragilizado. E é interessante notar, a gente pode aprofundar o assunto, William, já vou parar de falar, para você falar também. Eu queria fazer só mais uma observação. A relação abusiva, ela acontece até na reunião mediúnica, na prática com os desencarnados. O espírito se manifesta e, às vezes, a gente, inadvertidamente, ou manifestando um pouco de ansiedade, quer, de alguma forma, socorrer aquele companheiro que chega manifestando sofrimento. E não respeita, por exemplo, ele dizer assim, olha, eu vim aqui atrás do padre.
eu preciso falar com o padre. Não, não, você não está numa igreja, você está no centro espírita, você já sabe que morreu. Então, a gente não consegue ter a percepção, muitas vezes, e eu considero isso um abuso, de que você tem que respeitar o tempo daquele que te busca, o tempo do necessitado. É urgente que a gente tenha a compreensão que, em se lidando com o semelhante, nós precisamos, primeiramente, ouvir. Primeiramente, deixar que a pessoa se esvazie das suas angústias, seja encarnado ou seja desencarnado. No livro Memórias de um Suicida, William, o espírito que estava junto na caverna, junto com o Camilo Cândido Botelho, o Jerônimo, ele é socorrido, são todos socorridos juntos, e depois ele exige visitar a família, né? E o Teócrito o orienta, olha, não é tempo ainda, tenta fazer com que ele compreenda que não é o momento de ele sair do mundo espiritual para vir visitar a família. Ele vem e encontra a família naquela situação, a filha na prostituição, sendo abusada pela própria mãe, o filho preso numa cela, não é? E as outras duas filhas vivendo em situação de miséria. Ele tinha 4 filhos. E ele se desajusta, se ele já era desajustado, se desajusta por completo. E quando ele volta, eu queria chamar a atenção para ilustrar a minha fala, e quando ele volta novamente para o Hospital Maria de Nazaré, o irmão Teócrito o atende respeitando a condição dele, ou seja, ele não parte para uma catequização do Jerônimo, olha, eu não te falei que era assim. Não, ele o acolhe amorosamente, e ele diz assim, eu gostaria de conversar com o sacerdote. O que o irmão Teócrito faz? Não, você aqui está no mundo espiritual, você tem que conhecer o espiritismo, a doutrina. Não, o irmão Teócrito, vou chamar o Frei Miguel lá, o Padre Miguel, para ele te orientar. E aí, consoante o entendimento do Jerônimo, ou seja, consoante o entendimento das pessoas que nos buscam, nós devemos ter sensibilidade para poder levar de maneira assertiva o socorro, a orientação, sem a prática abusiva da catequização, da imposição da ideia espírita. Porque, encerrando esse meu comentário, passando a palavra para você, o espiritismo, como dizia Chico Xavier, não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque trata de verdades universais. Esse comentário que você fez sobre a esquizofrenia, ele é tão verdadeiro, assim, esse cuidado que a gente tem que ter, e isso está tão frequente na casa espírita, que quando você falava, eu me recordei de uma experiência de um companheiro que trabalhava comigo no ambiente profissional. Ele era novo ali no local e logo ele descobriu que eu era espírita. E ele chegou e falou, olha, eu fiquei sabendo que espírita entende algumas coisas e tal, e com medo, com cuidado nas palavras. E eu que estava na casa espírita, que eu cheguei na doutrina há mais ou menos uns 7, 8 meses, eu logo fiz o convite para ele. E falei, vamos lá na casa, e ele foi. E a casa, ela tinha o hábito de você tomava um passe e depois dialogava ali com o mentor espiritual, que através do médium conversava, enfim. E a dirigente, naquela ocasião, na ocasião ela era até presidente da casa, hoje ela nem espírita é mais, mas eu tenho uma gratidão pelo que ela representou no começo, mas ela, eu não duvido que seja bem intencionada, mas muito mal orientada, a gente precisa reconhecer isso. Ela simplesmente disse para esse companheiro meu, e eu estava na sala do passe, eu já era aplicador de passe nessa ocasião, ela disse para ele assim, fica tranquilo, é porque você é médium, é só desenvolver a mediunidade que isso será resolvido. E já o convidou, falou, olha, né, depois a gente conversa, mas quem sabe você pode vir aqui participar da mediúnica. E eu na sala do passe, ouvindo a conversa, já falei, meu Deus do céu, por quê? Eu sabia do histórico religioso dele. Ele, ainda naquela ocasião, era evangélico. Sim. Nunca tinha ido numa casa espírita. Nunca tinha conversado sobre espiritismo. E a visão que ele trazia de mediunidade era de que isso é coisa de demônio. Quando ela informou para ele, olha, você é médium, é porque tem algum espírito querendo te influenciar, logo ele relacionou aquilo com o demônio. E a partir de então, ele ficou em desespero. Ele entrou em pânico. Inclusive com ideação suicida posterior ao episódio, coisa que ele não tinha antes.
porque ele se enxergava agora um contaminado, alguém que poderia fazer mal para a sociedade. Então ele pensava, poxa, é melhor eu me matar do que continuar vivo, sendo aqui o intermediário do demônio. Então olha a gravidade disso. Então é muito complicado isso, Adeilson. A gente precisa tocar nesses assuntos, mesmo que isso mexa em alguma ferida, mas para a gente ficar consciente, porque amanhã ou depois seremos nós aqueles a abordar alguém que chega na casa espírita com um quadro semelhante. Aí a pergunta que eu te faço é, mesmo diante das evidências de que o indivíduo pode ou não ser médium, mas que ele pode ser, com evidências aí fortes, é aconselhável fazer esse tipo de abordagem de imediato? E como você deixou muito claro já na sua primeira fala, que parece que não, qual que é a orientação que se dá para um dirigente espírita que está nessa condição de receber pessoas com sinais evidentes de mediunidade, mas que com sinais também de algum tipo de transtorno? A gente tem que avaliar muito bem o nosso papel enquanto dirigente, né? Não é o meu caso, que eu não estou dirigente de casa espírita, mas seria de bom tom que o dirigente procurasse assistir palestras também, que o dirigente participasse de grupos de estudo, que ele tivesse a humildade e a compreensão de que é preciso se reciclar, e não é o dirigente, todo trabalhador espírita tem que estudar, tem que ouvir palestras, tem que participar dos grupos de estudo, porque à medida que o tempo vai passando, a nossa maturidade vai fazendo com que o horizonte da nossa compreensão vá se dilatando. E é importante que a gente tenha aí essa visão assim, de humildade mesmo. Olha, eu estou aqui para aprender também, né? Isso faz com que você tenha até mais ascendência sobre os teus comandados, quando você se aproxima e se coloca numa posição dessa também. Mas é evidente que não podemos, de forma alguma, dar posições definitivas quanto a qualquer diagnóstico que você observe no comportamento da pessoa. Então é preciso que ela volte a ser entrevistada, que ela seja observada. Então é preciso ter um olhar extremamente caridoso, observador. Não é? Não, a gente não pode ser político na casa espírita. Você tem que dizer sim e dizer não. E isso é um perigo. Quando você se preocupa em agradar o frequentador ou aquele que vem, você já está promovendo um processo muito complicado que mais adiante vai acabar explodindo. Nós não podemos nos colocar na posição de ascendência sobre as pessoas. Nós temos que colocar a doutrina espírita como evidência, o evangelho como evidência, e não a posição do Adeilson porque escreve livro, ou porque é palestrante, ou coisa qualquer que o valha. É preciso ter muito cuidado. As pessoas, elas são muito frágeis, William. Elas olham para você e te veem como uma referência, e daí para frente, elas passam a atender todo o discurso que você tenha, que você produz, elas têm como verdade. A gente vê o que vem acontecendo no meio espírita, algumas pessoas cultuam ídolos, enfim, como as grandes referências. A gente precisa dizer que a grande novidade, e continua sendo a novidade no meio espírita, é uma só, chama-se Jesus. Essa é a novidade, que pela lente da doutrina espírita você vai ver ele de uma maneira bem diferente, você vai compreender a vida de uma maneira diferente. Então é preciso que você tenha cuidado. Queria trazer só mais um caso e pedir teu comentário também. Eu fui procurado há alguns anos atrás por uma moça que estava passando por um problema de depressão, porque ela abortou. E ela procurou um dirigente, e o dirigente disse para ela que ela tinha cometido um crime. Então ele arrasou com ela emocionalmente, porque ela passou a desenvolver um sentimento de culpa. Né? Porque ele colocou, você é uma criminosa, isso não se faz, você matou uma criança. Então, veja, você pode falar para a pessoa acerca do ato que ela fez, o ato equivocado, usando palavras adequadas. Então aquele sábio, o rei chamou o sábio e disse assim, eu quero que você me diga o que vai acontecer com o meu reino e com a minha família. Ah, vossa majestade, toda a sua família vai morrer. Corta a cabeça desse sábio, porque ele não me serve para nada. Chamaram outro sábio, quero saber o que vai acontecer com o meu reino e com a minha família. O sábio disse, vossa majestade, vai sobreviver a toda a sua família. Nossa, que homem sábio e inteligente ele. Ou seja, disse a mesma coisa. Então a gente precisa ter sensibilidade. Você dizer para alguém que te procura
que já te procurou porque está com problema de consciência com relação ao aborto. E você dizer para essa pessoa que ela praticou um crime é um abuso emocional, é uma falta de preparo, é uma falta de caridade. Então, veja, os dramas que nos chegam precisam ser tratados com muito tato, com muito cuidado. Gente, eu estou percebendo aqui nesse nosso bate-papo muitos jovens, sabe? O movimento, a gente tem aqui alguns que são divulgadores aí, né? O espiritista nerd, tem aqui cientista espírita. Depois eu até quero pedir para o pessoal que estiver acompanhando, anota aí para não sair da live. Depois sigam esse pessoal, vai lá no Instagram dele se você ainda não segue. E dá uma força, porque isso é importante, a gente está por dentro, tem que gostinho de espiritismo. Então, eu até queria pedir, quem tem esse trabalho de divulgação aí no Instagram, depois posta aqui, vai postando alguma coisinha aí, o pessoal está vendo vocês em evidência, vamos marcando esses nomes, gente, vamos lá seguir essa turma aí, porque é bacana. E pegando até essa participação deles aqui, você percebe, Deilson, algum tipo de abuso, por exemplo, até de poder, nos dirigentes mais maduros, mais velhos, em não permitirem, em não dar espaço para que os jovens assumam aí papéis de lideranças, assumam protagonismo na casa espírita? Eu percebo que não existe maldade, mas existe ignorância, né? Ignorância. Nós, como reencarnacionistas, tendo a reencarnação como base dos nossos conhecimentos, na nossa fé, nós deveríamos priorizar sempre a criança e o jovem. Não que a gente vai deixar de atender o maduro, a pessoa idosa, não é isso. Mas o que a gente vem fazendo, promovendo nos centros espíritas, deve continuar a ser feito. Mas é preciso que a gente abra novas frentes. Então, quando eu digo assim, William, olha, é preciso que a gente tenha reuniões públicas com temas doutrinários para o jovem. Temas de interesse do jovem, para que eles venham à casa espírita e vejam, por exemplo, Leon Denis pela ótica juvenil. Um Leon Denis juvenil, que vai passar uma mensagem bacana, um Messias juvenil. E o dirigente, muitas pessoas, eu vou repetir, não é maldade, é ignorância, demonizam o adolescente, demonizam a juventude como se eles sempre fossem irresponsáveis. Eu gostaria de lembrar que nós somos espíritos reencarnados. Nós cumprimos em família um papel estipulado pela sociedade, o pai é o provedor, o filho cala a boca e obedece, quando, na verdade, nós encontramos adolescentes mais responsáveis que os próprios pais. Pais adultos inconsequentes, não é? E os filhos adolescentes tendo mais maturidade. Não existe... tem um livro do Hermínio Miranda que diz assim, vossos filhos são espíritos. E é verdade. Você não pode olhar para o seu filho como se estivesse educando um corpo. Eu gostaria de olhar para os pais também e dizer, os nossos pais também são espíritos. Então, cada qual num estágio evolutivo diferente. Precisa que a gente amadureça, tenha um olhar mais humanizado. Mas ocorre, infelizmente, dentro das nossas dignas instituições espíritas, ainda há muitas limitações. Né? O jovem, para entrar na casa espírita, tem que deixar a juventude do lado de fora no cabide. Não pode rir, não pode gargalhar, não pode dançar, não pode fazer as coisas inerentes à juventude. Então ele deixa a juventude lá fora e entra como um idoso. Depois, quando ele sair, ele pega a juventude do cabide. E a gente tem como trazer o frescor, a força juvenil, para dentro da casa espírita, porque eles podem nos auxiliar, devem assumir um protagonismo, não é? Dentro da casa espírita. E eu até quero aproveitar aqui a oportunidade para falar de um trabalho maravilhoso, para quem não conhece ainda, com a Deilson tem, que se chama Leon Denis Fala aos Jovens. Mas é um livro que ficou espetacular. Eu já tive a oportunidade até de gravar alguns episódios do Café com Espiritismo a respeito das lições que a gente encontra lá. Depois, quem puder, procure aí na Candeia. O pessoal tem ele para vender. Eu até procurei, meu fica sempre aqui na mesa. Não sei onde é que eu coloquei esse livro. Mas vou pegar. Enquanto você fala, eu pego ele rapidinho ali. Mas procure, quem quiser depois, inclusive, o Geld tem uma banca de livros online e a gente pode até enviar. É só deixar ali no direct depois, falando que tem interesse no livro, que realmente é algo que vem trazer Leon Denis. Ele recorta lá um trecho das obras de Denis e faz um comentário com uma linguagem que desperta interesse não só nos jovens, mas nos adultos. A gente, enquanto viajava, Deilson, para fazer as palestras, a Emanuele a gente ficava viajando, ela lendo o livro,
que ela estava lendo, ela, não, essa aqui eu tenho que ler em voz alta para você. E aí ela começava a ler o capítulo Aham. e quase sempre eu aproveitava aquela lição que ela lia para a palestra que eu ia fazer. Sim, Então, sim. ficou um livro maravilhoso e quero até aproveitar aqui para divulgar para o pessoal, falando em juventude, nós teremos o Congresso Espírita Leão Denis Jovem no dia 18 de julho. Será transmitido pela Rede Amigo Espírita, então quem puder já anotar aí, vai ser um evento bem bacana. E no dia 19, com a participação do Adeilson, o Congresso Espírita Leão Denis para os adultos. Então fica aí já o convite. Em relação aos jovens, eu me recordo daquele bate-papo que nós tivemos no final do congresso ano passado. Ali foi um momento bem interessante, e eu me recordo que o Júlio é do coaching espírita, e eu indico Sim, muito, o Júlio se comunica muito bem, muito e bom. eu brinco que ele é um cara diferenciado. Sim, Tem uma turma muito boa vindo aí, o Júlio é muito especial. Ele disse um negócio muito importante, e eu queria que você desenvolvesse essa ideia, de sim. que o jovem, beleza, o jovem gosta de fazer campanha do quilo, o jovem gosta de carregar cadeira, o jovem gosta de pegar peso, que o pessoal normalmente é isso, né? Chama um jovem lá para arrastar a cadeira, tira a tribuna. E ele Sim. disse algo que me marcou muito. Ele falou assim: olha, dirigentes espíritas, o jovem pensa, o jovem tem ideia, e o jovem precisa ter espaço na casa espírita para expor essas ideias. Então, diante, não é maldade, eu reconheço, é igual o caso dessa dirigente que falou para esse amigo meu que era mediunidade. Não é por maldade, é por ignorância mesmo. Como é que a gente faz, Adeilson? É para o jovem que se sente, de certa forma, deixado de lado na casa espírita. Qual que é a postura que você indica para esse jovem que às vezes não encontra o espaço adequado na casa espírita para, pelo menos, expor, sem querer impor as suas ideias, o que esse jovem deve fazer para tentar, vamos dizer assim, amolecer um pouco o coração do dirigente, ali meio endurecido em ideias, enfim. O que, é que você pode sugerir para esse jovem? Muitos dirigentes tratam o jovem na casa espírita como tratam os filhos dentro de casa. Eles não dão oportunidade dos filhos falarem, de manifestarem as suas opiniões e revelarem as potencialidades que eles carregam na alma. E nós dizemos assim, em alto e bom tom, que nós somos reencarnacionistas. Não dá para se estabelecer uma relação saudável dentro de casa entre pais e filhos ou dentro das instituições espíritas sem você conversar. Quando você olha para o seu filho, quando você olha para o seu jovem na casa espírita e você acha que é você que sabe o caminho, que ele não tem capacidade de pensar, que ele não tem avaliação crítica das situações, você está cometendo uma atitude desrespeitosa. E você está indo contra a fé que você diz que acreditar. Se você acredita na reencarnação, olhe para o jovem que está à sua frente, olhe para o seu filho, que você está vendo um corpo, tem um espírito milenar ali. E diante desse espírito, nós deveríamos, pelo menos, permitir a eles que eles se mostrassem. E como é que eles vão se mostrar? Vão se mostrar quando a gente respeitar e passar a conversar. Quando a gente parar de levar receita de bolo pronta, quando a gente parar de impor as nossas ideias, acreditando que você tem que ir levar a sua ideia um pouco mais conservadora para o jovem, quando na verdade você deveria ir ao mundo do jovem e dentro do universo dele propor a tua ideia, mas não de maneira a se colocar numa posição de quem vai violentar o pensamento do outro. Quando Jesus veio à Terra, ele não veio aqui nos buscar para levar para os mundos superiores, que a gente não ia entender nada. Ele veio por meio dos analfabetos. Somos nós. Um educador de verdade, ele vai no mundo do educando. Porque ele precisa ter a percepção do universo em que eles interagem, que eles pensam, que eles definem as coisas, que eles concluem. Isso se dá na relação dentro de casa, entre pais e filhos, pais que apenas falam, e se dá também no meio espírita, dirigentes que apenas falam. Então eles falam, mas eles não conversam. Então se eu não converso, eu não sei quem é o meu jovem. E agora, me dirigindo ao jovem, não desista, por mais difícil que seja. E em todas as oportunidades, seja assertivo na sua fala. Sabe aquela que você vai pegar o teu pai, que te deu uma bronca, pega a hora que ele está calminho, você vai lá e fala: "Ô, velho, eu te amo tanto, não precisa gritar para falar comigo." Você desmonta o velho. Pega o dirigente e apresenta para ele, dentro da doutrina espírita, que eu sei que vocês têm conhecimento, que vocês pesquisam, que vocês adoram,
não é? E apresente as suas ideias, as suas propostas, né? Tem que desconstruir um pouco esse universo que é muito válido da prática caritativa que se tem. A gente dá sopa, da cesta básica, tudo isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas o jovem ele pode ter outras iniciativas caritativas dentro do universo juvenil para com outros jovens. Ninguém pode entender mais um caminho para chegar no coração de outro jovem, manifestando a caridade, do que um jovem. Os dirigentes precisam se sensibilizar. Eu vou em muitas casas pelo Brasil em que a casa está envelhecida, não envelhecida na sua configuração material, envelhecida com os trabalhadores que não se deram conta que a doutrina espírita prega a reencarnação. Portanto, é uma doutrina que precisa privilegiar a criança e o jovem. Ó, e eu vou te falar agora da experiência que eu tenho tido em muitas casas que eu tenho visitado, quando podia, né? Agora não, né, gente? É notório, Deilson, quando você chega numa casa espírita em que ou o jovem tem voz e tem vez, Sim. ou o jovem é o dirigente. A dinâmica é outra. Eu não quero aqui desqualificar de maneira alguma as pessoas mais velhas, mais experimentadas assim, que estão na frente das casas espíritas. Mas é notório, assim, é perceptível quando tem um jovem ou na condição de dirigente ou que tem espaço para dar sua opinião. A dinâmica é outra, os temas são outros, enfim, há uma diferença que a gente sente, por isso que eu trouxe essa pergunta para você, é para que a gente, enquanto dirigente, eu sou dirigente, dê espaço para os jovens e para aqueles que estão na condição de jovens sem espaço, que utilizem as ferramentas do diálogo, que não desista. Você falou muito importante, que persista, espere o momento adequado, vá tentando, mineiramente nós falamos, comer pelas beiradas, né? E eu tenho uma alternativa que é a mais radical de todas, mas que eu acho que não pode ser desconsiderada. Tentou de tudo. Antes de desistir do movimento espírita ou até do espiritismo, faça o espiritur, né? Que o Rossano brinca muito disso, né? Sim. Não, é claro que nem toda cidade te permite fazer isso, porque tem cidade que tem poucas casas espíritas. Mas eu acho que é muito natural também que o jovem saia por aí, visitando até ele se encaixar, até ele encontrar, falou, opa, essa aqui é a minha turma. Que às vezes aquela turma que você passou que não é a sua, vai ser de outro. Que talvez você não se encaixou naquela casa, mas outros se encaixarão. Mas talvez o seu espaço, de fato, é em outro lugar. Isso é muito bacana e tem que ser tentado. Mas você disse, eu reforço, não desistam do movimento espírita. Alguns outros jovens aqui já publicaram as suas páginas aí, eu reforço o pedido. Pessoal, vamos depois pegar e curtir. Eu estou anotando o nome de alguns aqui para a gente ir lá atrás e passar a incentivar esse pessoal. Um outro ponto que eu queria trazer. Não, pode ficar à vontade. Não, eu só queria fixar essa falta de espaço como uma relação abusiva. É uma relação abusiva. Porque muitos tratam os jovens na casa espírita como tratam os próprios filhos dentro de casa, sem o menor espaço para conversa. Só no viés autoritário da educação, através do autoritarismo, e isso não é saudável, nem para a nossa relação com os nossos filhos e também para a nossa relação com a juventude dentro da casa espírita. Você é um autor de vários livros, né? São quantos já? Você tem... São 91. 91 livros publicados. Ó, esse aí é o último lançamento? Esse é o Nosso Lar para Crianças, que eu lancei pela FEB, né? No dia 28 de maio, eu lancei pela FEB esse livro, Nosso Lar para Crianças, e a gente está com o Nosso Lar em Poesia para Jovens também pronto. Ele é todo ilustrado em mangá, com prefácio do Divaldo, que a gente já está pronto, está esperando só dar uma amenizada nessa pandemia aí, porque ele ia ser lançado antes, mas vai ser lançado pela Fergs e pela FEB também em parceria. E vai ser lançado em breve. E a gente está trabalhando também no Emmanuel Fala aos Jovens, né, William? E em outras obras aí. Vamos continuar trabalhando, enquanto der, a gente vai fazendo. Antes de passar por outro tema, eu até queria pegar um comentário da Ana Paula. Você conhece a Ana Paula, né? Mais ou menos. Ela disse aqui, também não podemos generalizar. Isso aqui eu achei bacana até para dar uma aliviada. Eu entrei na Federação Espírita aos 16 anos
e sempre tive a oportunidade de mostrar meu trabalho. Eu estive diretora da infância e juventude de lá, ainda muito jovem. Sim, muito bem destacado. E vale Muito louvar bom. aqui os dirigentes que têm dado abertura, que têm dado espaço. Isso merece ser Perfeitamente. valorizado, divulgado, até para que incentivem outros a ter posturas semelhantes. Então, bacana o seu relato, Ana Paula. E falando em livros, Adeilson, você sugere que o espírita leia somente livros espíritas? E eu vou até justificar a minha pergunta. Você viu que eu postei essa semana lá nas minhas redes sociais, porque durante um tempo eu vivi aquele período assim, eu preciso ler tudo que é livro espírita, eu preciso devorar os livros, e eu até brinquei, né? Eu tinha aquela ideia de que fora do livro espírita não há salvação. Eu pensava, puxa, por que a pessoa vai ler um livro que não é espírita? O que isso vai contribuir na Sim. formação daquele caráter? E recentemente eu venho ampliando o meu leque de leituras aí, isso tem feito muito bem, e curiosamente, sem querer fazer a relação já fazendo, até me ajudado a compreender melhor o espiritismo, seu aspecto social, humanista, enfim. O que você fala em relação às pessoas que às vezes têm dúvidas se deve ou não ler obras sobre economia, sobre política, sobre contexto social, histórico, revoluções, enfim? O que você diz em relação a esse assunto? Nós E enquanto você devemos. fala assim, eu vou pegar o Leon Denis e falar Ok, aos jovens, ok, ok. mas pode falar aí. Ah, nós devemos ler de tudo, né? Citando Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu particularmente recomendo às pessoas que leiam literatura de qualidade. O meu escritor favorito, que me inspira muitas vezes, é Rubem Alves. Eu leio Rubem Alves todos os dias e leio outras literaturas. Eu leio ficção, eu leio Harry Potter, não é? Essa literatura laica tem sim muito o que acrescentar no nosso conhecimento, no nosso aprendizado. Então, ler apenas livros espíritas é sofrer de um processo de alienação, quando, em grande parte da literatura mundial, nós temos obras que ajudam a construir um cidadão de bem, com caráter e tudo mais. Por isso que eu recomendo, acima de tudo, olha aqui no meu lado, né? A Montanha Mágica, de Thomas Mann, clássico da literatura mundial. É bem fininho ele, né? Está aqui. Então, a gente Bom, tem aqui, olha, Hermann Hesse, grande escritor alemão, Demian, né, que é uma obra famosa também. Então, não há porquê nós nos determos apenas na literatura espírita. Vamos ler livros espíritas de qualidade, e é preciso tomar cuidado também com o que você lê no meio espírita, porque tem obras que fogem totalmente do contexto de um ensinamento que vai te ajudar realmente no teu despertamento espiritual. Então a gente tem que usar a peneirinha para poder usar tanto na literatura laica quanto na literatura espírita, mas não se atenha, não faça isso com você. Leia outros livros da literatura nacional e mundial. ó, eu fui pegar ali rapidinho, Sim, Leon Denis fala aos jovens. Gente, e essa nova capa aqui, esse novo trabalho, ficou fantástico. É um livro não apenas bom no conteúdo, mas ficou muito bonito, ficou muito gostoso. Olha aqui que maravilha. é um livro Tiraram lindo. o trecho principal aqui do capítulo. Então, gente, vale a pena. Quem não conhece esse livro, Leon Denis fala aos jovens, o pessoal fala assim, mas Leon Denis é tão difícil. É um autor que Não, aborda muita questão da filosofia e tal, mas não tem nada de difícil. Eu, inclusive, se me permita aqui fazer uma divulgação, comecei recentemente, hoje eu publiquei o quarto episódio de uma série de estudos do livro O Porquê da Vida. São estudos curtos, de 12, 13 minutos, e a ideia é justamente desmistificar essa ideia de que Leon Denis é difícil. E você fez isso muito bem, retirando trechos, comentando, trazendo Leon Denis para o dia a dia. Eu acho que isso que a gente tem que fazer. Um autor que merece nossa atenção, que merece o nosso olhar, o nosso zelo, o nosso amor. Você quer comentar mais alguma coisa ou posso? eu ia dizer que o importante é a gente tentar trazer esses grandes clássicos da literatura espírita, como o Leon Denis, o nosso lar que a gente trouxe, o Paulo Estevam, que eu fiz a adaptação lá em 2013, né? Paulo Estevam para jovens leitores, que eu lancei pela FEB, contextualizar essa linguagem para os jovens de hoje, aproximar o espiritismo desses jovens. E Leon Denis é um monstro, vamos dizer assim, né? De
de possibilidade de reflexão. Bacana demais. Um outro assunto que eu queria abordar com você, aproveitando a sua experiência, existe uma relação abusiva na casa espírita em relação aos homossexuais, aos transexuais, enfim, a comunidade LGBTQI+, ou você acha que o movimento espírita já trabalhou bem essa questão? O que você poderia falar para nós sobre isso? Eu participei de um evento com jovens de Goiânia, e a pessoa que era o interlocutor me fizeram uma pergunta, eu respondi, e ele disse assim, ele comentou assim: nossa, Deilson, esses assuntos são polêmicos, né? Eu falei, olha, a polêmica ela é proporcional à nossa ignorância. Tem polêmica onde existe ignorância. E a gente precisa se esclarecer com relação a isso. Então, muitos dirigentes espíritas não existe relação abusiva porque não tem relação. Porque eles não se permitem, né, ainda compreender que estão lidando com espíritos com uma experiência evolutiva singular. Eu não estou falando com um homoafetivo, ele está homoafetivo. Eu não estou falando com um heterossexual, ele está heterossexual. Essas experiências evolutivas, e muitas delas nós não temos capacidade de sondar ainda, porque no meio espírita existe essa confusão, a gente quer definir tudo, né? A gente quer explicação para tudo. Os espíritos na codificação, os imortais, já nos disseram que não falaram sobre tudo ainda. Ontem ainda me pediram para fazer um trabalho e eu fui bombardeado 1h30 de perguntas acerca de sexualidade. Eu vejo por que eu fiquei careca tão rápido, né, Will? E uma das colocações da moça, ela disse assim: o espírito comunicante vai escolher o gênero do médium para poder se comunicar? Você veja. Veja a colocação. Então a gente percebe que é preciso trabalhar, para esclarecer, para espantar a ignorância das pessoas. Né? Essa realidade que é manifestada pelo preconceito ainda, pelo esse atavismo de pensar em homoafetivo, já pensa em coito. As pessoas pensam em coito, elas não pensam no ser humano emocional, psicológico. Né? E isso a gente está trabalhando. Existem muitas casas espíritas também, a gente tem que ressaltar casas espíritas com trabalhadores transexuais, homoafetivos, com o mesmo espaço do heterossexual, porque o dirigente sabe que não é a condição sexual que define o caráter de ninguém, de nenhum dos seus trabalhadores, nem a cor da pele, nem usar piercing, nem usar tatuagem. Mas existe ainda. A gente está no processo de transição, de mudança, né, William? E a gente tem que continuar falando que Jesus jamais discriminou ninguém. Portanto, a Casa Espírita é uma oficina de almas que deve permitir que todos os trabalhadores, independente da sua condição sexual, tem que abolir esse discurso de dizer, não, é a opção dele, a gente aceita. Não é opção, ninguém tem opção de ser homossexual. É uma coisa tão que ofende a inteligência da gente. Existem pessoas promíscuas, que transitam na faixa da homoafetividade, da heterossexualidade. São aqueles que se colocam como bissexuais. Mas a própria bissexualidade precisa ser melhor compreendida. Bissexualidade não é aquele que vai com 2 pessoas para a cama de sexos diferentes. Bissexual é aquele que pode se apaixonar, desenvolver afeto por uma pessoa do mesmo sexo ou por uma pessoa do sexo oposto. Então, há muito a fazer. William, você ore por mim, meu filho. Ore por mim, porque eu tenho um livro aqui na minha área de trabalho do meu notebook, aqui atrás do celular, que o título é Eu Gosto de Meninos e Meninas. E a gente pretende lançar esse livro porque existem muitos adolescentes, muitos, William. Você não imagina quantos que estão nessa faixa de entendimento, que querem se suicidar, que se automutilam, e são assuntos que a gente precisa tratar com responsabilidade. Com responsabilidade. E um pouco do que eu falei no começo, da minha admiração por você, é justamente por ter não só a coragem, mas por ter se dedicado a entender o assunto. Porque é um universo muito amplo e que toca muitas pessoas e que, pela falta de respostas, eu estudava isso hoje, não diretamente sobre esse assunto, mas Leon Denis, no Porquê da Vida, fala que muitas pessoas, ele tratando agora do tema religião como um todo, diante da falta de respostas lúcidas das religiões da época,
elas acabavam partindo para o ceticismo, para a negação, para o ateísmo. E a gente pode pegar essa reflexão de Leon Denis e trazer até para o campo da sexualidade, em que Sim, muita gente, por falta de alguém que fale do assunto, por falta do esclarecimento, do respeito, do acolhimento, essas pessoas já não é mais a questão de fugir da religião. Elas querem fugir da vida, elas querem se mutilar, né, pessoas cortando aí o próprio órgão genitor, a genitália ali. Então a gente sim, vê coisas chocantes mesmo, e que precisam é ser verdade. faladas. E a casa espírita deve ser o espaço para isso. Esses temas considerados tabus, eu falava isso essa semana com Daniel Nascimento, aqui de Ibiá, que faz um trabalho maravilhoso também. Essa semana falou lá sobre homossexualidade e espiritismo, eu assisti a palestra, compartilhei ontem. A gente precisa falar desses assuntos. Não tem assunto proibido no espiritismo. E Não, por não trabalhar esses assuntos, é que nós ficamos muito mal orientados em vários aspectos. Na questão sem da dúvida. sexualidade, na questão da política, na questão do próprio suicídio, dos transtornos mentais. Eu até quero aproveitar aqui agora para fazer um convite. A gente vai ter aqui uma live, dia 30 de julho. Olha o tema: dificuldades financeiras em tempo de pandemia. Precisa falar. Vai ser com o Nazareno Feitosa, que é do Distrito Federal. Sim, conheço ele. Então, assim, quando ele me passou ali um leque de temas, eu falei, eu quero isso aqui, porque isso aqui eu particularmente não tenho ouvido falar. E os Sim, espíritas têm problemas na área financeira e precisam, ou se tem, né? é E verdade. esse tipo de orientação, e é óbvio que ele estando no espaço espírita vai trazer reflexões espíritas sobre o assunto, então por que não Sim, debater isso no campo espírita? E a gente percebe, Deilson, que o público precisa desses assuntos. E eu precisa. olho, às vezes, a quantidade de visualizações, de gente acompanhando. É, esse número de visualizações, de curtida, ele é um termômetro. E a Sim, gente percebe que, dependendo do assunto, as pessoas assistem mais. Por quê? Porque elas querem, elas precisam daquilo. justamente. Então, eu acho que a gente tem aqui mais alguns minutos. Eu queria que você falasse, né, desse abuso de não permitir esse tipo de assunto, alguns tabus dentro da casa espírita, e aproveitar esses minutos finais para divulgar o seu trabalho, convidar o pessoal para conhecer lá o seu blog, né, que você tem divulgado e me incluiu na sua lista de transmissão, que eu agradeço por receber diretamente, né, as reflexões maravilhosas que você tem feito, enfim. Aí você fica à vontade. Agora, não vou abusar de você mais. Que é isso. Quero te deixar livre agora para falar do seu trabalho. Enfim, fica à vontade, meu amigo. Bom, William, eu agradeço muito, né? A informação hoje é o grande tesouro desses tempos. A informação correta, o nosso discernimento para poder perceber aquilo que de fato pode contribuir para melhorar a nossa vida, a nossa prática educativa com os nossos filhos, com os nossos jovens. Eu vou continuar trabalhando desse jeito, né? Preciso dizer para você que o meu grande aprendizado, o que referendou o meu trabalho, que deu lastro ao meu trabalho, é o fato de eu ser pai de uma mulher trans. É o fato de eu não esconder a minha história. Então, quando eu falo de amor pela minha filha, ninguém vai me confrontar. Porque mesmo que Kardec me pedisse para deixar minha filha, eu deixaria Kardec e não deixaria minha filha. Porque eu sou pai. Então, esse lastro que o meu trabalho vem ganhando, não é porque eu sou corajoso, como algumas pessoas dizem. Não sou corajoso. Eu acho que eu não posso me esconder. E a minha história tem ajudado muitos jovens, tem ajudado muitos pais. E eu tenho procurado aprender na fonte desse conhecimento para passar para as pessoas. Então, a minha literatura ela não é uma literatura polêmica, mas ela é uma literatura transparente. A gente procura falar com respeito, com simplicidade sobre assuntos que mexem de perto com a vida dos nossos jovens, dos nossos pais, dos nossos educadores, de uma maneira geral. É isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando, nesse momento, William, um trabalho hercúleo. Estou fazendo a adaptação do Memória de um Suicida para jovem. Entendeu? É um trabalho que tem me tirado muitas noites de sono, eu não tenho dormido direito, mas está saindo aos poucos, sabe? Tá a fórceps assim, está saindo. A gente quer falar de suicídio, a gente tem esse clássico da literatura espírita. Que tal se nós trouxermos ele para o jovem? Isso vai fazer a diferença.
Não é que a Ivone precisa que eu resgate a obra dela, não. Mas a gente precisa entender que a obra em si, a maneira como ela é trabalhada, as palavras rebuscadas, inusuais hoje, né, tornam a obra distante do público. A gente tem que fazer um trabalho de contextualizar o Espiritismo, contextualizar o Evangelho para esses tempos, que é a minha principal preocupação. Contextualizar a mensagem de Jesus, porque os religiosos colocaram ela muito longe do coração da gente, colocaram muito longe do coração dos jovens. E o Espiritismo, como cristianismo redivivo, como consolador prometido, tem que se aproximar de todos os corações. E a gente tem essa preocupação. É isso que eu vou seguir fazendo. A gente fez o trabalho ontem sobre sexualidade, falou 1h30. Hoje o dirigente me mandou uma mensagem se eu podia falar 2 horas em julho. Então você vê a sede do pessoal para saber, né, William? Para conversar. Mas tem que ser uma linguagem respeitosa, uma linguagem acolhedora. Não pode ser uma linguagem técnica e fria, porque as pessoas têm dores profundas na alma por causa dessas questões. Eu te agradeço o convite, né, a honra de estar aqui. Eu também tenho a minha admiração por você e te agradeço a oportunidade de ser útil aqui, nesse bate-papo. E se você sentir que a relação foi abusiva, não torne-se você um abusador. Haja com compreensão, né? E saia dessa relação e não se permita atingir, se abalar emocionalmente, porque alguém não teve sensibilidade para lidar com você ou com seus problemas. Poxa, que bacana, meu amigo. Eu tô assim, apesar do tema ser um tema pesado, a gente deixou isso claro lá no começo, mas eu saio leve porque a gente tocou em muitos pontos, eu acho que importantíssimos para o movimento espírita, para nós, membros desse movimento espírita, e eu saio assim, cheio de esperança, só de saber que você está com essa quantidade de trabalho sendo desenvolvido e que logo, logo nós teremos a oportunidade aí. A Ana Paula ficou passando vontade aqui na gente, falando que o livro, o trabalho está maravilhoso. Ana Paula, aí é falta de caridade, minha irmã. Ela está ali do lado, vendo a coisa ser construída, auxiliando, colaborando. Então a gente fica assim, ansioso no bom sentido por poder estar em contato com isso. E eu queria pedir a todos, né, que acompanham isso aqui ao vivo agora, aqueles que acompanharão no futuro, orem pelo nosso movimento espírita, orem pelo nosso companheiro Adeilson. É um trabalhador valoroso, já deixou aí 91 livros, e a gente está vendo que tem muitos outros vindo por aí. E a gente precisa dessa mente lúcida, desse trabalhador, longe da perfeição, né, Adeilson? Bem longe. Mas trazendo aí as suas compreensões de mundo, né, através dos livros, das lives, das palestras, dos artigos. Gente, pesquise aí, sigam a Adeilson, Facebook, Instagram, YouTube, o blog, enfim, tudo que ele tem trazido para todos nós é de extrema importância e por isso eu agradeço mais uma vez pela sua amizade, pelo seu companheirismo, pela sua presença. E a gente se vê lá no Congresso, né, Leon Denis, no dia 19 de julho. Quem está aqui acompanhando com a gente e chegou no final, chegou na metade, está preocupado, onde é que eu posso acompanhar ela toda? Ela estará salva aqui, né, no Instagram do Geld e também lá no YouTube, Grupo Espírita Leon Denis. Aproveitem, vão lá se inscrever no canal, está sempre postando coisas bacanas. Meu amigo, forte abraço. Obrigado. Ana Paula, boa noite. Que vocês tenham aí um final de semana iluminado, de muita paz, muita força. Tamo junto aí. Beijo na Emanuele e nos meninos, viu? Será dado. Um abração, gente. Até mais. Até mais.